Olá, boas-vindas a mais um mergulho profundo nas pesquisas que estão moldando o nosso futuro. Eu sou a sua anfitriã e estou muito animada para o papo de hoje. E eu estou aqui preparado para ajudar a destrinchar cada detalhe técnico com vocês. É sempre um prazer participar dessa análise profunda. Pois é. E hoje é dia 27 de fevereiro de 2026 e a nossa missão central é extrair, assim, as verdadeiras pepitas de ouro de um artigo científico fresquinho, super fascinante, chamado From Blind Spots to Gains, Diagnostic Driven Iterative Training for Large Multimodal Models. É um título longo, né? Em uma tradução livre, seria algo como de pontos cegos a ganhos, treinamento iterativo guiado por diagnóstico para grandes modelos multimodais. E a premissa é fantástica. Sim. E, para a gente ancorar isso, eu quero que quem nos ouve imagine o seguinte cenário. Pensem em um estudante do ensino médio tentando se preparar para uma prova super difícil de matemática avançada. Certo. E aí a estratégia de estudo desse aluno é basicamente resolver exatamente os mesmos 10 problemas fáceis de álgebra todos os dias. Eu acho que ele vai gabaritar esses 10 problemas específicos, mas... Mas ele nunca vai aprender o que ele de fato não sabe, certo? Se cair cálculo integral ou, sei lá, trigonometria complexa, a nota vai ser 0. Ele nunca descobre o que não sabe se não for testado fora daquela zona de conforto. Exatamente. E o que é fascinante aqui é que os gigantescos modelos de inteligência artificial de hoje, por incrível que pareça, sofrem exatamente desse mesmo problema de pontos cegos. É uma ironia, né? Máquinas tão inteligentes com vícios de estudo tão humanos. Sim, e a pesquisa que vamos debater propõe justamente uma solução revolucionária para isso, inspirada diretamente na nossa psicologia educacional. O foco aqui não é mais apenas sobre o volume do que a IA está aprendendo, mas sim como ela descobre ativamente o que precisa aprender. Certo, vamos destrinchar isso. Olhando para o cenário atual, a gente vê modelos recentes absurdamente capazes. Temos o GPT 5.2, o Claude Sonnet 4.5, o Qwen-3GL. Eles são brilhantes em raciocínio lógico. Brilhantes, mas eles esbarram em um muro de dados. A capacidade de inferência de texto deles atinge um nível altíssimo, mas há uma escassez enorme, tipo uma seca de dados visuais de alta qualidade e complexidade para treinar esses sistemas na parte multimodal. E quando os desenvolvedores tentam fazer essas IAs evoluírem sozinhas, gerando os próprios dados, a coisa costuma desandar, né? Desanda muito. As abordagens anteriores de, digamos, autoevolução, como um método bem conhecido na literatura chamado Visplay, dependiam de um banco de imagens estáticas e sinais muito superficiais. Aham. A arquitetura do Visplay recebia um banco de dados fixo. O modelo tinha que ficar olhando para as mesmas fotos repetidamente e gerar novas perguntas e respostas usando só aquele material. E como as imagens nunca mudavam de verdade, a IA simplesmente não conseguia aprender conceitos complexos ou o que a gente chama de cauda longa, certo? Perfeito. Se no banco original não tem um gráfico com eixos logaritmos invertidos ou layouts de texto muito confusos, a IA nunca vai aprender a ler isso. É impossível sintetizar conhecimento visual do nada. Nossa, e os resultados desse método antigo podiam ser hilários e assustadores ao mesmo tempo. Tem um detalhe na figura 6 do artigo que eu achei sensacional. A figura 6 é um clássico instantâneo. Sim, o método antigo gerava umas perguntas de treinamento completamente absurdas. Ele pegava a foto de uma salada mista super comum e aí a IA perguntava para si mesma qual é o peso exato em gramas dos brócolis visíveis. Sim, e o pior é que a própria IA respondia com total confiança. Ela dizia que a resposta exata era 22. 22 gramas. Uma dedução física espacial de peso totalmente impossível de ser feita a partir de uma foto 2D sem escala nenhuma. A máquina estava literalmente treinando a si mesma para alucinar com convicção. É o famoso treinar o erro. E tem outro exemplo pior na mesma figura. O modelo tentou criar uma pergunta sobre as camadas geológicas da Terra usando um diagrama. O da múltipla escolha, né? Esse mesmo. Ele elaborou uma questão sobre convecção térmica, no formato de múltipla escolha. Mas ele simplesmente esqueceu de colocar as alternativas A, B, C e D. Com esse nível de ruído e falta de lógica no cérebro de uma rede neural.
Isso gera uma instabilidade terrível. O processo matemático de otimização é corrompido e o modelo acaba até regredindo em coisas que já sabia fazer bem. Bom, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Diante dessa estagnação, os pesquisadores introduziram a solução, que é o framework DPE. DPE, que significa evolução progressiva guiada por diagnóstico. E a premissa é abandonar essa repetição cega. E a inspiração, como você mencionou no começo, vem da gente, né? De como os humanos aprendem. O que é fascinante aqui é que os autores foram buscar base na psicologia educacional real. Eles citam trabalhos clássicos, tipo Black William, Hatch e Timperley. A literatura mostra que a chave para a eficiência não é o volume de estudo, mas sim o diagnóstico e a correção direcionada. O feedback formativo, né? Não é só dizer se errou ou acertou, mas por que errou. Exatamente. O DPE traduz isso para a máquina através do que eles chamam de ciclo espiral. E como funciona esse ciclo espiral na prática? Pelo que eu li, tem a figura de um agente de diagnóstico. Isso. O ciclo começa com esse agente de diagnóstico auditando o modelo. Em vez de só dar uma nota final, ele faz uma análise minuciosa. Ele aponta, olha, a IA ignorou a legenda de cores desse gráfico aqui. Ou ela perdeu uma linha de texto em itálico na hora da leitura ótica. Ah, então ele cria um mapa cirúrgico das fraquezas. Um mapa perfeito. E com base nesse diagnóstico, o sistema ajusta a proporção da dieta de dados da IA para focar estritamente nessas fraquezas na próxima rodada. E aí a gente entra na parte que eu achei mais, sabe, ficção científica do artigo inteiro, mas que já é realidade. Para fazer isso rodar, o DPE usa um esquadrão de agentes. Múltiplos agentes de IA trabalhando em colaboração? Sim, é como se fosse um grupo de estudos de elite. Cada IA tem um papel. Você pode detalhar esses papéis para quem está escutando? Claro, são 4 papéis técnicos fundamentais. O primeiro é o planner, ou planejador. Que seria o cérebro da operação. O estrategista. Ele recebe o diagnóstico e traduz em um plano de ação. Se o modelo está ruim em gráficos de engenharia, o planner diz: precisamos de mais gráficos com eixos confusos e linhas sobrepostas. Certo. E aí entra o segundo agente, que é onde a mágica de quebrar a barreira estática acontece. O Image Selector, ou seletor de imagens. Esse é crucial. Esse agente usa ferramentas de busca em tempo real, como a SERP API, para navegar na internet. Ele vai atrás de imagens reais que atendam ao pedido do planner. Mas ele não só pega a imagem e joga no banco, né? Ele edita a imagem. Exato. Ele usa redes como a Qwen Image Edit. Ele pode pegar um gráfico estatístico na web, cortar um pedaço, fundir com outra imagem, alterar a orientação de um eixo, tudo para criar aquele cenário visual complexo e específico que a IA não sabe resolver. A IA não está mais presa a um banquinho de dados estático. Isso é absurdo de engenhoso. Bom, depois que a imagem sintética nova foi criada, a gente tem a imagem, mas precisa da pergunta, do desafio para a IA treinar. Aí entra o terceiro agente, o Question Generator, o gerador de perguntas. Ele olha para a imagem editada e cria uma pergunta hiperfocada na fraqueza. Bem diferente daquela pergunta maluca da salada de brócolis, eu imagino. Com certeza. O gerador no DPE olharia para a salada e faria uma pergunta lógica. Algo como: qual desses vegetais não está visível na imagem? E forneceria as opções A, B, C e D de forma clara e estruturada. Mas mesmo assim, se a gente deixar agentes de IA raspando a internet e gerando perguntas sozinhos, pode vir muito lixo, né? Como eles garantem que o treino não vai ser envenenado por imagens distorcidas ou perguntas ambíguas? Essa é a função do quarto e último membro do esquadrão, o Validation, ou validador. Ele é o guardião da qualidade. O controle de qualidade rigoroso. Íssimo. Ele cruza a pergunta com a imagem para testar se faz sentido. A resolução está boa. A resposta certa realmente pode ser deduzida só olhando a imagem. A pergunta tem só uma interpretação possível. Se falhar em qualquer critério, ele deleta o dado e a imagem nem entra no treino. E vale mencionar casualmente para nossa audiência que esse sistema interrogador, esse tribunal de agentes, não usou modelos básicos. Eles colocaram alguns dos agentes mais avançados do mundo trabalhando juntos nisso. Sim, é uma colaboração de gigantes. Eles usaram o OpenAI 3, o Cloud Sonnet 4, o Gemini 2.5 Pro do Google
E o QuenVL Max operando nos bastidores. É tipo os vingadores da IA corrigindo a lição de casa de um modelo em treinamento. E os resultados? Bom, se a gente conectar isso ao contexto geral da indústria, onde a regra sempre foi jogue bilhões de dados no liquidificador e veja o que sai, os resultados são chocantes na relação qualidade versus quantidade. Se conectarmos isso ao contexto geral da engenharia de machine learning, o detalhe mais impactante do estudo é a eficiência extrema. Quantos dados o DPE usou comparado aos métodos antigos? O método estático tradicional precisou de um banco de dados de umas 47 mil imagens. O DPE usou um orçamento de dados incrivelmente pequeno, apenas cerca de 3 mil exemplos iterativos. 1/15 dos dados. Exato. É literalmente uma história de Davi contra Golias. E eu quero destacar os números, porque eu fiquei impressionada. Eles pegaram um modelo relativamente pequeno, de 8 bilhões de parâmetros, e treinaram com essa dieta enxuta e super diagnosticada do DPE. E a performance foi assustadora. 2 bilhões de parâmetros como o Can2, 5VL. Ele bateu de frente até com modelos proprietários gigantes tipo o GPT-4o, em testes de raciocínio complexo. O crescimento em benchmarks difíceis é uma prova de que a estratégia funciona. No MathVision, por exemplo, que mede a capacidade de resolver matemática complexa visualmente, o modelo de 8 bilhões saltou para 53,88 pontos. Ele superou com folga modelos 9 vezes maiores. 9 vezes maiores em tamanho bruto. E no SharkZiv, que é aquele teste pedreira de leitura de gráficos e tabelas, ele teve ganhos constantes a cada rodada do ciclo espiral. Além de reduzir massivamente as alucinações. O modelo assumiu a liderança no benchmark HallucinoBench. Quando o dado é hipervalidado, a IA para de inventar respostas e passa a ancorar o raciocínio puramente na imagem. Agora, tem um ponto que eu acho fascinante, que é o paradoxo da dificuldade. Isso se liga ao algoritmo GRPO que eles usaram, certo? Pode explicar de um jeito acessível como a matemática da aprendizagem funciona aqui? Claro, o algoritmo GRPO trabalha com o princípio de entropia máxima da informação. Em termos simples, o modelo aprende melhor quando ele lida com exemplos de dificuldade média. Dificuldade média. Mas não seria melhor focar só nos testes impossíveis para ele ficar mais inteligente? É contraintuitivo, mas não. Pense assim, se a IA tenta resolver coisas muito fáceis, onde ela acerta 90% das vezes, ela não aprende nada novo. É puro desperdício computacional. Certo. Por outro lado, se você joga problemas onde a taxa de acerto inicial dela é de apenas 10%, o cálculo estocástico fica tão caótico que, em vez de consolidar conexões neurais sólidas, o sistema gera ruído e perde estabilidade. Então tem um ponto de equilíbrio. Exato. O ponto ideal é onde a taxa de acerto inicial fica próxima dos 50%. O framework DPE retém intencionalmente apenas essas amostras moderadamente difíceis. Ele maximiza a eficiência de cada gota de dados, extraindo o máximo de aprendizado possível sem causar colapso na rede. Isso é tão elegante. Então, o que tudo isso significa para nós, no fim das contas, se a gente tentar relacionar essa descoberta do mundo da IA com a nossa própria sobrecarga de informações do dia a dia? É uma ótima analogia. Porque na nossa vida, aprender não é sobre consumir todo e qualquer dado disponível até a exaustão. A gente não precisa ler todos os livros do mundo de forma aleatória para ficar mais inteligente. É sobre identificar cirurgicamente os nossos próprios pontos cegos cognitivos. Sim, é uma busca ativa por informação direcionada. Enche a nossa lacuna. Menos dados, porém dados infinitamente mais úteis. A evolução da IA está deixando de ser uma questão de força bruta, de mais dados estáticos e poder de processamento cego. Está se tornando uma questão de autoconsciência diagnóstica, geração dinâmica e ferramentas que colaboram entre si. Exatamente. E isso levanta uma questão que eu queria que a gente explorasse antes de terminar. Isso levanta uma questão importante, de fato. Sim, porque a gente falou de psicologia educacional no início. Se uma máquina consegue acelerar o próprio aprendizado desse jeito, superando modelos muito maiores apenas diagnosticando os próprios erros e gerando testes perfeitamente adaptados para si mesma, o que aconteceria se aplicássemos essa mesma arquitetura de agentes diagnosticadores ao nosso sistema educacional humano?
Nossa, isso é poderoso. Imaginem quem nos acompanha. Um material didático que literalmente se reescreve todas as noites. Ele gera diagramas e metáforas totalmente novos na manhã seguinte, baseados unicamente naquilo que o cérebro do aluno falhou em compreender no dia anterior. É a personalização definitiva do ensino. O livro didático do futuro não vai ser estático, do mesmo jeito que o dataset da IA também não pode mais ser. Ele vai investigar por que o Joãozinho não entendeu frações e vai criar um problema de frações envolvendo o videogame favorito dele na hora. Uma educação guiada por diagnóstico em tempo real, moldando o currículo para preencher o ponto cego exato do aluno, sem fazer ele perder tempo com o que já domina. A mesma eficiência revolucionária que estamos vendo hoje nas redes neurais multimodais. É um pensamento que dá até um frio na barriga, mas de um jeito bom. A tecnologia muitas vezes espelha a biologia, mas quando a tecnologia refina o método, a biologia pode aprender de volta. Com certeza, um ciclo de feedback contínuo entre inteligência artificial e inteligência humana. Bom, foi um papo incrivelmente rico. É muito bom poder compartilhar essas descobertas tecnológicas de fronteira e tentar entender o impacto real delas no amanhã. O prazer foi meu. Discutir como as IAs estão aprendendo a aprender é, sem dúvida, um dos temas mais empolgantes do momento. Muito obrigado pelo papo de hoje. Eu que agradeço. E a quem acompanhou esse mergulho profundo com a gente, muito obrigada pela companhia intelectual. Continuem curiosos, questionando seus próprios pontos cegos, e a gente se encontra na nossa próxima exploração de ideias. Até lá!